A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estaremos fazendo mais um vídeo aula, estaremos estudando a revista Palavra e Vida, nesse segundo trimestre de 2023, os profetas, os reis e os profetas de Israel. Autor da lição, Alonso Colares, pastor Alonso Colares, né? E estamos estudando a lição número 5, a quinta lição. Como já falei na lição passada, vamos pôr as lições em dia. Aqui já fizemos a lição 6, agora vamos fazer a lição 5, aí retornaremos à lição atual, que é a sétima lição. Então, texto base, 1 Reis 12, 16 e 2 Crônicas 10, 16. O título dessa lição: que parte temos nós com Davi? Estaremos lendo o texto proposto pelo pastor Alonso Colares. Versículo 16 de 1 Reis 12, 16, que diz assim: Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para tuas tendas, ó Israel, e cuide da tua casa, ó Davi. Assim cada homem de Israel retornou à sua casa. Agora, 2 Crônicas 10, 16. Diz assim: Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, protestou aos brados: que temos nós em comum com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé? Cada um para suas tendas, ó Israel, e cuide da tua própria casa, ó Roboão, filho de Davi. Então todos os israelitas se dispersaram e retornaram às suas tendas. Estaremos lendo, orando agora, né, agradecendo a Deus essa oportunidade que tem nos dado para fazer mais um estudo, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Senhor Jesus Cristo, agora que invocamos teu santo nome, pela tua santa e bendita palavra, temos aqui, ó Deus, diante de nós a tua palavra para estudar, meditar e obedecê-la. Sim, ó Deus, abençoe todos que aqui passarão pelo vídeo, que possa ser instrumento de canal de bênção para cada uma dessas pessoas. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos dar logo a introdução ao estudo dessa semana, né? Ao estudo 5. Após assim chamada, a Era de Ouro da monarquia em Israel, o período histórico que compreende os reinados de Davi e Salomão. Então, a Era Ouro se compreende a esses dois períodos, né? Davi e Salomão. Para assim que os antigos ressentimentos e divisões entre as tribos de Israel havia acabado. Porém, em virtude da idolatria de Salomão, no final do seu reinado, a qual mergulharam o reino em um período de afastamento de Deus, ressentimento e divisões começaram a emergir novamente. Então, o que causou aqui? A idolatria fez brotar o ressentimento daquelas divisões daquela tribo. E agora eles começam novamente a buscar cada um o seu líder, né? A adoração ao Senhor, ao Deus de Israel, que sempre foi um dos elementos mais fortes da unificação do povo, estava relativizada, e o rei, aquele que deveria encarnar a obediência ao Senhor, era um idólatra. Assim o rei e o povo sucumbiram. Então os irmãos percebem que a idolatria é um meio que afasta o homem da presença de Deus, né? O povo estava unido em quê? Em adorar a Deus, na comunhão, né? Mas aqui trouxe de volta esses ressentimentos. Nessa lição veremos como o afastamento de Deus cria um ambiente propício para
obstinação, para as divisões, ressentimento e para a ausência de uma liderança segura, né? Vamos ver no primeiro tópico agora, irmãos, o afastamento de Deus. Qual é a causa do afastamento de Deus nas vidas das pessoas, né? O que pode causar quando a pessoa se afasta da presença de Deus. Grandes desastres muitas vezes começam com pequenos detalhes. Podemos dizer que a semente da divisão do rei de Israel começou com a conceição do rei Salomão em casar com muitas mulheres. Aqui, irmãos, está um princípio, né, que Deus já tinha advertido a nação para que não se casasse com mulheres estranhas, porque elas poderiam perverter o coração do homem e fazer com que o homem buscasse outros deuses. E é exatamente isso aqui que aconteceu, né? Grande parte desses casamentos aconteceram em virtude de muitos acordos de paz e com as nações vizinhas. Mas o resultado desse consórcio levou a adorar divindades pagãs. Aqui está também, né? Muitas das vezes o cristão não espera do Senhor e busca para si mulher que não seja do convívio cristão, né? E às vezes ele acaba até se desviando, né? Porque a atenção dele agora tem que ser para a sua esposa. Então o rei não considerou que a paz com as nações não era resultado de sua própria força e inteligência, mas sim de Deus. Segunda Crônica, vamos ler esse Segundo Crônicas 22, né? 22, 9. Partiu então em busca de Acasias, o seu soldado, e capturaram em Samaria, onde estavam escondidos. Levou a Jeú, Acasias foi executado, mas não lhe negaram sepultura, pois argumentaram: eis que este homem é neto de Josafá, que buscou Yahvé o Senhor. E todo o coração assim, na família de Acasias, não havia mais ninguém que pudesse ser proclamado rei. Então, irmãos, nós vemos que o rei não considerou que a paz com as nações não era resultado da sua própria força ou inteligência, mas sim de Deus. Sem a bênção de Deus, a paz deixou de existir. Logo, o rei Salomão começou a enfrentar levantes internos. Nós vamos ver isso em 1 Reis 11, 14. Vamos lá. 1 Reis, né? 1 Reis 11, 14. 1 Reis 11, 14. E os seus companheiros, que eram também valorosos, totalizaram 128 homens. Então, irmãos, nós vemos que houve um levante interno dentro do reino, né? E assim, um extraordinário reinado de paz, enfim, havia acabado. Qual é o reinado de paz? O que o próprio Davi construiu para o filho de Salomão, né? Porque enquanto Salomão buscava a Deus, havia paz. Deus fazia com que houvesse paz ali entre as nações. O coração pecaminoso do velho rei fez com que o povo fosse oprimido pelos pecados impostos. Isso levou a uma insatisfação do povo. Então, de acordo com os impostos e encargos, o povo estava insatisfeito com a administração do reinado. Jeroboão, o líder rebelde, foi encontrado pelo profeta Aias, que entregou uma mensagem do Senhor, a qual dizia que as 10 tribos do reino do norte seriam entregues em suas mãos, e apenas 2 tribos continuariam fiéis a Davi. Isso aconteceu, irmãos, exatamente porque Salomão pecou, e um pecado gravíssimo, que é a idolatria. E então Deus, esse mesmo Jeroboão,
ele tinha sido deportado e ele retornou, porque Deus agora vai trabalhar com esse adversário do próximo rei, para que as 10 tribos se desfaçam, né? É um negócio interessante. As mãos de apenas 2 tribos continuaria Davi. Uma profecia de Deus, né? Isso está em 1 Reis 11, 31 e 32. Se Jeroboão fosse fiel a Deus, sua casa seria firme para ele e seus descendentes. Havia também uma promessa para Jeroboão. Se ele fosse como Davi, fosse fiel, né? Andasse nos caminhos de Davi, ele teria sua casa, seu reinado, né? Firme para sempre, né? Ora, podemos aprender algumas lições importantes dessas passagens. A primeira lição importante é que, sem a presença e a bênção de Deus em nossa vida, perdemos a paz, né? Quantas pessoas sem paz? Porque não tem Deus nas suas vidas. Em decorrência disso, muitas vezes, tomamos decisões equivocadas pela falta dessa paz que resulta em revés para muito tempo. A falta de paz aqui foi o resultado do pecado, né? O pecado que levou, qual pecado? O pecado da idolatria. Levaram a nação a cair, né? Assim, precisamos nos avaliar constantemente em relação ao nosso relacionamento com Deus, para identificarmos os pecados confessados que têm roubado a nossa paz. Os pecados não confessados, né? Os pecados que não confessamos, muitas das vezes têm roubado a nossa paz. Mas a segunda lição importante que podemos extrair dessa passagem é que, na falta de uma busca constante do direcionamento de Deus, da direção de Deus na sua vida, né? As ideias e os direcionamentos humanos começaram a prosperar. Então, ao invés de ele buscar a orientação de Deus, agora ele começa a buscar a orientação humana. É o que muitas das vezes nós erramos. Ao invés de confiarmos no poder de Deus, confiamos na força, né? E isso foi o grande erro em cada área da nossa vida. Se não for assim, estaremos propensos a perder tudo por não termos a direção do Senhor em nossa vida, né? É aquele lema que nós sempre estamos falando, Deus está no controle, né? E será que realmente Deus está no controle da sua vida? No trono de Deus, nós sabemos que Ele sempre estará no controle, né? Ele nunca deixou de estar no controle da vida do seu reino. Mas e da nossa vida? Você tem deixado Deus ser o seu guia, o seu direcionador, né? É para nós pensarmos. Então nós falamos aqui no primeiro tópico, o afastamento de Deus. Agora nós estaremos falando do segundo tópico, a obstinação tola do novo rei. Então, estamos acabando uma era de ouro, que é a era do rei Davi e o próspero rei de Salomão, com suas riquezas, suas prosperidades, sua paz, né? Um período de tempo. E agora nós vamos falar do novo rei, que é Roboão, seu filho, vai herdar o trono de Salomão. Após a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão foi até Siquém para ser coroado como novo rei da monarquia unida. Isso está em 2 Crônicas 10:1. 2 Crônicas 10:1. Vamos ler aqui. Alguns textos, irmão, eu não vou ler, 2 Crônicas, porque toma tempo, e o objetivo aqui é que os irmãos possam, né? Roboão viajou para Siquém, portanto todo Israel se juntaram ali para proclamar o rei, né? Todavia, pelo fato de Salomão ter sido tolerante com a idolatria, o julgamento divino sobre a casa de Davi estava para se cumprir, como foram profetizados pelo profeta Aias. Após ouvir as queixas justas sobre a dureza do trabalho que o antigo rei os fizera submeter, o povo propõe um novo rei. Alivia tu, pois agora, a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos.
Se Roboão usasse de sabedoria, né, aquele povo estaria sempre, né, quando as autoridades aliviam o jugo, né, os impostos, os encargos, né, e para ver o povo mais feliz, aquele povo começa a amar e até, como é que se diz assim, a defender o reinado, né? Mas aqui foi o contrário. Por sua vez, o novo rei responde que voltasse até ele em 3 dias, que eles receberiam a resposta da sua proposta. Então, daqui a 3 dias, Roboão daria essa resposta. Os sábios anciões de Israel aconselharam escolher o pedido do povo, pois o rei fosse benigno e afável para com o povo falasse boas palavras, todos os dias ele seria seu servo. Segundo Crônica 10:7. Porém, o rei também procurou o conselho dos jovens e amigos da sua geração. Seus amigos, talvez influenciados por um sentimento de ambição, poder, mas sem sabedoria, aconselhou o novo rei dizer as seguintes palavras: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Segundo Crônica 10:10. O resultado da tolice e obstinação do novo rei foi a revolta do povo, uma guerra civil sem precedentes. Por fim, gerou a divisão definitiva do reino de Israel. Aqui, irmão, nós aprendemos uma lição, né? Muitas vezes deixamos de ouvir os conselhos dos pais, dos antigos, né? Das pessoas idôneas, das pessoas sábias, para tomar conselho com os tolos. E o rei aqui, o que ele fez? Deixou os conselhos dos anciãos que aconselharam boa parte do reinado do Salomão para pedir conselho aos jovens da sua geração. Então foi um desastre, porque eles não tinham experiência, né? Mas os antigos tinham experiência. E nós vamos ver aqui que foi uma falha de Roboão, não ouvir os anciãos, né? Após esses acontecimentos, o rei Roboão reinou por 17 anos em Jerusalém. 17 anos ele reinou na capital, né? A capital do reino do sul, em Judá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mesmo ele sabendo que o seu avô, né, Davi, foi um grande exemplo, ele fez mal o que era aos olhos do Senhor. Em virtude do levante do rei do Egito, que tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. O que aconteceu? O rei do Egito foi lá e tomou os tesouros, né, da casa do Senhor e do rei. Inclusive os escudos de ouro que o rei Salomão havia feito. Roboão substituiu por escudo de bronze. 1 Reis 14, 25 e 27. Depois os irmãos podem pesquisar nesses versículos, né? Esse episódio em especial marca o início da decadência do reino de Israel, a mudança da era do ouro para um tempo sombrio de lutas internas, divisões, ressentimento e idolatria. Tudo isso, irmão, por causa da desobediência, que Salomão não obedeceu, casou com mulheres estranhas, serviu a Deus estranho, fez muitas coisas, né? E desagradou a Deus, coisas que Deus já tinha falado. E aqui o filho dele, né, continua a levar mais decadência para a nação de Judá, né? Agora o reino de Judá, o reino do sul, porque Israel estava dividido em 2 nações. Podemos aprender lições importantes. Primeiramente, qual a primeira lição? Devemos ter um cuidado constante com a obstinação e a desobediência, né? Em virtude do pecado, já apresenta o coração do rei e do seu povo, o espírito de desobediência se desenvolveu e se tornou obstinação. Quantas vezes uma pessoa, nós mesmos, pagamos um caro preço por insistir em algo que já está fora do propósito de Deus? O resultado não poderá ser outro, senão a humilhação. Realmente aquele povo foi humilhado. O reino do sul foi humilhado por outras nações que levaram suas riquezas, como o Egito,
guerras sucessivas, traições, né? E nós vamos ver muitas coisas acontecendo porque o reino dividido não subsiste. Em segundo lugar, devemos estar atentos sobre com quem aconselhamos. Apesar do texto parecer sugerir que Roboão deixou de ouvir os mais velhos e ouviu o conselho dos mais novos, o texto se refere à habilidade, à experiência encarnada nos anciãos e ausente nos mais jovens. Porém, nem toda pessoa mais velha tem habilidade para aconselhar. Precisamos estar atentos para não seguir o caminho de Roboão, aconselhando-nos com pessoas inaptas e desprezando os conselhos dos sábios, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado também, não é porque uma pessoa é de idade que tem bons conselhos, né? Mas se procurar pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas que possam, idôneas, né? Pessoas que realmente têm vida espiritual. E terceira lição importante que aprendemos aqui, que diz respeito ao fato de que o povo sempre sofre pela inabilidade de uma liderança má, né? E vamos refletir sobre isso agora. Então, irmão, uma nação próspera, uma nação feliz, é uma nação que realmente, como diz lá, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Desde o início da criação do Estado de Israel, da nação de Israel, Deus que iria governar essa nação. Mas o povo pediu o rei, lembra disso? O primeiro rei foi o rei Saul. E Deus levantou, depois de Saul, um rei segundo o coração dele, que é Davi. E depois, para dar continuidade a esse grande plano de Deus, veio Salomão, que também pediu ajuda a Deus. Isso foi muito importante. Deus viu que foi uma coisa boa. Mas ao longo do tempo, ele se afastou da presença de Deus e a humilhação veio. Então nós falamos no primeiro tópico, o afastamento de Deus, a obstinação toda do novo rei, Roboão, né? E agora a ausência de uma liderança segura. Se no reino do sul era governado pelo Roboão, o povo das tribos do norte, a tribo do norte, né? Israel, carente de um rei que governasse, coroaram a Jeroboão como seu novo rei. Perdão. Tão cedo, nesse começou a reinar, ele perverteu o coração e começou a seguir para a idolatria. Olha só, lembra que Deus já tinha falado com ele, se ele andasse nos caminhos de Davi, fizesse como Davi fez, a sua casa seria próspera, né? Se fosse fiel a Deus, né? Então, eles começou a reinar e ele perverteu o coração e começou a seguir a idolatria. Em parte, porque não estava seguro o seu coração, o seu povo, em relação à adoração de Deus em Jerusalém. Qual foi o fato aqui? O rei Jeroboão, agora como rei, temia que o povo voltasse para a adoração lá no templo de Jerusalém. E chegando lá, eles não quisessem retornar para as 10 tribos, né? Ficasse por lá, começa. Então, a insegurança, né? Mas Deus já tinha prometido a ele. Então, quando uma pessoa não tem firmeza, acontecem essas coisas, né? Pessoas com dupla personalidade também. Aqui, então, nós vemos, o rei Jeroboão via nisso um problema sério, pois assim pensava, se esse povo subir para fazer sacrifício à casa do Senhor de Jerusalém, o coração deste povo se tornará para o Senhor a Roboão, o rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. 1 Reis 12, 27. Os irmãos também depois podem confirmar. Sua insegurança levou fazer 2 bezerros de ouro, ou dizer ao povo que seria muito trabalhoso subir a Jerusalém para adorar. E prosseguiu afirmando que esses eram os deuses que fizeram a Israel subir do Egito. 1 Reis
12, 28. Então, irmão, é uma sequência de erro, uma sequência de desobediência, fazendo com que o povo pecasse, né? Só para se manter no poder. Mas quem poderia manter ele no poder era Deus, né? Que já tinha falado se ele fosse obediente. Desse modo, o rei Jeroboão mergulhou as tribos do norte em um contexto de idolatria sem precedente. Todos os reis que sucederam foram idólatras, como Jeroboão, filho de Nabate. Assim, o ressentimento do povo em relação à casa de Davi e a insegurança do rei de Israel perverteram o coração de todos para sempre. Que perigo, né, irmãos? Por isso que as pessoas, quando são idólatras, a idolatria ela traz muita coisa. Não é só em si, mas traz muita violência, muita discórdia. Nós vemos que esses reis, eles caíam muito nessas contradições. Aprendemos aqui o poder da confiança unicamente em Deus. Devemos confiar unicamente em Deus. O Senhor havia prometido ao rei Jeroboão que se ele ouvisse a voz do Senhor e obedecesse, a sua casa seria firme. 1 Reis 11:38, né? Viu? A promessa estaria com ele. No entanto, o rei Jeroboão deu ouvido à sua própria insegurança. Precisamos tratar a insegurança como pecado. A falta de fé nas promessas de Deus tem trazido grandes prejuízos ao seu povo. Sua fraca liderança espiritual culminou em uma desastrosa sequência de reis maus, resultando na dispersão total das tribos do norte. Ninguém sabe o que ao certo que aconteceu a essas tribos, mas podemos ver que ao longo do tempo essas tribos elas foram se perdendo a sua identidade como um povo, como uma nação. Por quê? Porque o primeiro rei levou a casa de Israel a pecar contra o Senhor. E a idolatria e as coisas que desagradam o Senhor levaram o povo a esquecer das promessas de Deus, da lei, dos estatutos, e isso foi culminando da idolatria, do pecado, como diz aqui, da dispersão, da destruição de um povo, de uma tradição, de uma nação, né? Meu irmão, nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pela nossa igreja. Nós devemos orar pela nossa família. Nós devemos orar para que continuemos a falar desse amor de Deus que está através desse livro, né, chamado Bíblia, que muitos querem reescrever. Ainda que eles façam uma outra Bíblia, mas você sabe que se você escrever outra obra, não será a mesma obra, né? Você pode fazer um carro, mas se você mudar uma peça, já não é o mesmo carro, já não é o mesmo estilo. Então a Bíblia, por mais que eles tentem botar que ela está ultrapassada, que ela tem palavras ali que não deveria estar, mas se ela está ali, é porque Deus permitiu para ensinar pedagogicamente a cada um de nós o que é a obediência, o que é servir a Deus. Então, meu amigo, meu irmão, essas pessoas que tentam desvirtuar a fé do cristão, dizendo que a Bíblia tem que ser reescrita, infelizmente essas pessoas estão fora de si, estão com um pensamento errado, estão combatendo contra Deus, não é contra um pastor, contra um pregador, não. Porque quando o pregador já veio a esse mundo, essa palavra há mais de 2000 anos já estava escrita. E ela nasceu no coração de um homem, não. Ela nasceu no coração de Deus. E o apóstolo Paulo, todo mundo sabe quem é o apóstolo Paulo. Esse homem missionário que ele falou o seguinte: se alguém quiser ser contencioso, a igreja de Deus não tem costume e nós também não. Então, irmão, portanto, podemos ver nessa lição o afastamento voluntário da presença de Deus cria um ambiente propício para más decisões e atropelos na vida. Vimos também quando a obstinação, a falta de confiança em Deus
pode trazer prejuízo por muito tempo, né? Assim devemos manter a confiança e a obediência em Deus para sermos bem-sucedidos em nossa vida. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Ainda antes de orar e agradecer a Deus pelas nossas vidas, minha vida, sua vida, e até daqueles que dizem que quer reescrever a Bíblia, né? Porque Deus veio ao mundo para que todos fossem salvos, né? Todos cresçam por Ele, e devemos orar, interceder pelas essas pessoas para que Deus dê sabedoria e entendimento, abra os corações, mente, né? Para entender as Santas Escrituras. Para pensar, você consegue identificar problemas oriundos do afastamento de Deus? Com certeza nós temos muito a pensar sobre isso. A obstinação já levou consequências ruins. O que o fez mudar, né? O que causou que aquele fato que você insistiu e levou a ter problemas, né? Em que segurança já te atrapalhou em receber as bênçãos de Deus, né? Essa pergunta vale para mim, para você e para todos nós. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Ó Deus, aqui estamos, ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Criador de todas as coisas, ao Deus que inspirou a palavra aos nossos corações e que nos trouxe entendimento e inteligência para discernir entre o bem e o mal. Agora, Deus, eleva o nosso pensamento a Ti e peço, Senhor, que com o Santo Espírito de Deus possa transmitir aos corações dos incrédulos, daqueles que estão afastados, daqueles, Senhor, que têm o coração obscurecido e que possa ser iluminado com a sua palavra bendita, porque o Jesus mesmo diz que é a luz do mundo. Então, onde há luz, não há trevas. Obrigado, Deus, aqueles que ainda não são crentes, ao ouvir, Senhor, a Tua palavra, possa sentir o toque do Espírito Santo na sua vida. Pai, abençoa esse canal, abençoa os ouvintes, abençoa os inscritos, abençoa a todos nós. Derrame sua graça sobre toda esta nação brasileira. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Amém. Meu amigo, meu irmão, com promessa, temos feito esse vídeo, né? E ainda essa semana estaremos fazendo, se Deus permitir, né? Claro, sempre na vontade do Senhor, a lição número 7, a 7ª lição. E realmente, irmão, essas lições têm sido maravilhas. A 7ª lição vai falar não com o coração inteiro, né? Então, até lá, se Deus assim nos permitir. Amém?